Olá pessoal, é com grande alegria que a gente dá início à nossa primeira aula de matemática do cursinho. Então desde já eu desejo boa sorte a todos e aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo, que com o foco e o empenho de vocês vai dar certo. Então, como o tempo é curto e tem muitos conteúdos a serem vistos, eu decidi começar pelo assunto de geometria, que todo ano se vê que a grande maioria das questões de matemática, a grande porcentagem, envolve um número de questão muito alto de geometria. Então, por isso que eu decidi começar por essa área da matemática, né, que é geometria. Então, a gente vai dar uma revisada nos principais conteúdos, fazer questão para fixar um pouco essas ideias, né, e dar algumas dicas que vão servir para vocês no resolver das questões aí. Então, separei todo o assunto de geometria em dois tópicos. Então, o primeiro tópico vai ser geometria plana, e a gente vai ver os principais assuntos que envolvem esse conteúdo aí de geometria plana. Então, nossa primeira aula é sobre ângulos. Então, vamos lá. Então, definimos um ângulo como sendo a região delimitada pela reunião de duas semi-retas de mesma origem. Então, a gente tem a definição do que é um ângulo aí. Então, vamos entender através do desenho aí que facilita um pouco. Então, pela definição está dizendo que, que eu tenho uma origem aqui. Então, eu tenho um ponto O aí que é chamado de origem. E dessa origem tem que sair duas semi-retas. Então está saindo uma semi-reta aqui, que passa pelo ponto A, e está saindo outra semi-reta aqui, que passa pelo ponto B. Então, pelo que está dizendo aí, o que vai ser o ângulo aí? O ângulo vai ser justamente essa região que vai de uma semi-reta a outra, né? Então, eu estou na semi-reta aqui e vou para outra semi-reta aqui. Então, essa região que formou aí é o que eu chamo de ângulo. E esse ângulo, a notação dele pode ser qualquer letra grega, né? Como no caso aqui esse θ, ou se não, da maneira usual mesmo, como vocês sempre viram lá no fundamental, né? Então a gente chama esse ângulo de AOB, né? Com um chapéuzinho em cima do ângulo central aí, do vértice central que é o O. Por isso que o ângulo está em O, então a notação fica desse jeito. Só que vocês observam o seguinte também, ó. A gente olhou para esse ângulo de dentro, que está em preto aí. Só que as mesmas semi-retas aí formam outro ângulo aí, ó, que está em vermelho. Eu considerando agora a região externa aqui, digamos assim. Então eu saí da semi-reta OA e fiz a volta pelo caminho mais longo agora. Em vez de ser pelo caminho mais curto, eu fiz pelo caminho mais longo. Então saí da semi-reta OA e fui para a semi-reta OB. E formou esse outro ângulo aí, que está em vermelho. Então, eu chamei da letra beta aí, e a gente viu que, através dessa origem tomada essas duas semi-retas, a gente formou dois ângulos aí. Mas não se preocupe que na hora da questão, ou do que pedir na questão, vai ser especificado qual ângulo está pedindo. E só mais uma informação é que as unidades mais usadas para medir ângulo são o grau e o radiano. Então tem essas duas maneiras de unidade de ângulo, né? O grau, 30 graus, 40 graus, com aquela simbologia que a gente vai ver depois, ou radiano. Mais para frente a gente vai ver mais sobre essas medidas aí. Outra informação que surge é o quê? Que a interseção entre duas retas determina dois pares de ângulos de mesma abertura, chamado de opostos pelo vértice. Então essa é uma informação bem importante também, que vocês terem que saber isso na hora de fazer uma questão, às vezes. Você já tem que vir com essa ideia já sabendo dessa ideia aqui. Então, através da representação gráfica, fica melhor de entender. Então, eu tenho duas retas aí, como vocês podem ver. Uma reta R e uma reta S. A partir do momento que elas se cruzam, ela forma um ponto de interseção aqui, ó. Então, eu cruzei as duas retas, ela formou um vértice aqui, que é um ponto comum entre essas duas retas. Então, por que esses ângulos são opostos pelo vértice? É justamente por causa desse vértice que está aqui no meio, ó. Então, quando eu cruzei essas duas retas, formou dois pares de ângulos aqui. 4 ângulos, né?
Já deixei da corzinha aí, verde com verde e laranja com laranja, para facilitar a visualização. Então, qual é a relação que a gente tira disso? Ó? Que esse ângulo aqui da direita, alfa, e esse beta vão ser congruentes. Então, tenho essa igualdade entre as medidas desses dois ângulos. Por quê? Justamente porque eles são opostos pelos vértices. Ó. Então, eu tenho um ângulo aqui à direita, que está oposto por esse vértice aqui no meio, com um que está à esquerda. Então, por isso que eu tenho essa congruência aí, essa igualdade. Ó. Então, a medida desse ângulo da direita é igual ao da esquerda. E da mesma forma, se a gente olhar para os outros dois, vamos ter a mesma relação. Ó. O ângulo de cima está oposto pelo vértice a esse de baixo. Então, a gente vai ter também que esses ângulos aí que estão em laranja são congruentes, né? As medidas são iguais. Então, essa é a relação que a gente tira por eles serem opostos pelo vértice. O que está dito em símbolo aí, a gente também pode escrever o que está dizendo, né? Que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, essas são as informações iniciais que vocês já têm que saberem na hora de resolver alguma questão que envolva isso. E relembrar também os tipos de ângulo. Então, a gente tem alguns tipos de ângulo que são os mais fáceis de visualizar. Então, só relembrando aí para vocês. Então, um ângulo nulo, né? O que é um ângulo nulo? Sempre eu vou usar a definição de ângulo que a gente viu lá no começo. Estou com uma origem O aqui, um ponto. E desse ponto vai sair duas semirretas, né? Só que o que é que acontece nesse caso? Eu peguei primeiro uma semirreta que passa pelo ponto A. Só que agora, em vez da outra semirreta estar separada, é como se eu pegasse uma outra semirreta que está por cima da outra, passando pelo ponto B. Só que a gente só consegue visualizar uma, né? É como se tivesse uma por cima da outra. Então é como se esse ponto aqui fosse o ponto A e B ao mesmo tempo. E olhando aqui, como elas são coincidentes, né? Estão uma por cima da outra, ela não formou nenhuma abertura entre elas aí. Então por isso que esse ângulo é nulo, né? Ou 0 grau aí, que é a notação de ângulo que a gente viu. Então esse ângulo é nulo por isso. Um ângulo raso, que é um ângulo raso. Outro caso aqui que é fácil de visualizar é quando esse ângulo dá meia volta, né? Então vamos ver. Pelo desenho fica bem fácil de entender aí. Estou com origem O novamente. Estou com uma semirreta aí, OA, né? Que passa pelo ponto A indo para a esquerda. E uma semirreta OB, que passa pelo ponto B aqui, indo para a direita, né? Então, utilizando a definição lá de ângulo, ó, então eu pego aqui a região que sai de uma semirreta a outra. Então eu peguei aqui que sai da semirreta OA e indo até a semirreta OB. Note-se que se eu fizesse o caminho contrário ia dar a mesma coisa, né? Eu ia sair daqui e ia dar meia volta para aqui para baixo também, né? Da mesma forma ia ser um ângulo raso aí, né? Então o ângulo raso é isso, né? É um ângulo que dá meia volta e a sua medida em grau mede 180 graus. E uma observação que surge aí, né? A gente viu que tem duas maneiras de a gente representar o ângulo, né? As unidades lá. Pode ser dado em grau ou algumas questões dão em radiando, né? Só que a gente tem aquela formulazinha lá de conversão, que é utilizar essa igualdade aqui, né? Que 1π radiando vale 180 graus. Então, se for dado um ângulo em grau e quiser calcular em radiando, então é só utilizar essa relação aí, né? Fazer uma regrinha de 3 e calcular qual é o ângulo que equivale tanto em grau como em radiando. Que vocês já viram isso também. Vocês veem isso desde o ensino fundamental. Um outro ângulo aqui, que é importante, sempre aparece muito, é um ângulo reto, né? E pela figura aí, vocês devem relembrar. Estou com origem O aqui, pego uma semirreta novamente, ó, sempre é a mesma definição, né? E pego a outra semirreta passando por B, indo para cima aqui. Então, o ângulo reto é justamente quando é um ângulo que mede 90 graus, né? E a gente tem essa notação desse quadradinho aí. Toda vez que o ângulo for reto, a gente utiliza esse quadradinho aí.
Então não é obrigado nem vir dizendo que é 90 graus. Ó. Se vir esse quadradinho aí, você já sabe que é um ângulo reto. Beleza? E, neste caso, dizemos que OB é perpendicular a OA. Então, um nome que aparece aí, outra informação, é que quando essas semi-retas aí se cruzando formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Ó. Então, se numa questão dizer que duas semi-retas são perpendiculares, vocês já tiram daí o quê? Que são 90 graus. Então, equivale dizer que é 90 graus ou que é perpendicular. E, continuando aí, ó, tem um ângulo de uma volta também. Ó. Note que é um caso parecido com um ângulo nulo. Acontece a mesma coisa. Eu estou com a origem e é como se eu tivesse uma reta por cima da outra semi-reta. Então eu tenho um ponto aí que é como se fosse o ponto A e B novamente. Só que agora, em vez de eu tentar visualizar aqui alguma abertura entre eles, ó, eu vou fazer o caminho mais longo, né? Como a gente viu. Sempre formam dois ângulos, né? Então eu vou pegando aqui para cima e dou a volta completa até chegar na reta novamente. Então, como a gente viu que um ângulo de meia volta tem 180, é lógico que um ângulo de uma volta vai ter 360. E para terminar aqui, tem um ângulo agudo, né? Então, qualquer ângulo que esteja entre 0 graus e 90 graus é dito que é um ângulo agudo, né? Então, eu posso pegar aí qualquer ângulo, né? Qualquer desenho, desde que esteja entre esse intervalo aí. Como se eu tivesse um ângulo aqui, então eu estou aqui com um vértice, sai uma semi-reta aqui e outra semi-reta aqui. Então note que é uma abertura bem pequena. Ó. Então toda vez que eu tenho um ângulo agudo, vai ser uma abertura menor que 90 e maior do que 0. Então pode ser qualquer valor aqui. E um ângulo obtuso é dito quando for maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, qualquer ângulo que esteja nesse intervalo é dito que é um ângulo obtuso, né? Como se eu tivesse um ângulo com uma abertura maiorzinha agora. Então, eu tenho uma semi-reta para cá e tenho que pegar um com uma abertura maior. Porque não pode dar uma volta completa, porque senão ia ser 180, tem que ser menor. E eu não posso pegar que seja 90, né? Então, note que se eu fizesse um quadradinho aqui, ó, esse ângulo ainda está sendo maior, né? É esse ângulo todinho aqui que eu estou falando. Ó. Então, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, essas são só as informações básicas desse começo. Para a aula não ficar muito extensa, eu vou dividir em duas partes. Então, já já a gente volta no outro vídeo aí com a parte 2 dessa primeira aula. Valeu!